Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Sejam bem-vindos. Hoje o tema é sobre os cuidados que nós devemos ter com as micro-orquídeas aí durante o verão, né? Então vamos falar um pouquinho aí a respeito aí dos cuidados, né? Coisas que são óbvias e coisas que não são óbvias, né? Dentro aí do verão, né? Muitas vezes a gente tem algumas coisas que a gente olha e depois a gente acaba esquecendo de olhar outras coisas, né? A gente só se foca no verão. O verão é o quê? Calor, sol, né? Então a gente se foca nisso. Mas vamos lá, vamos falar hoje sobre esses cuidados, né? Os cuidados com as micro-orquídeas durante o verão. E eu acredito aí que a gente vai ser bem interessante, vai ser um tema bem bacana, que a gente vai conseguir tirar algumas dúvidas e vai ter algumas coisas que a gente vai começar a prestar um pouco mais de atenção, que normalmente a gente não presta atenção no verão, tá bom? Sejam bem-vindos. Vamos lá, Marlene, André Luiz, Marilena, Marta, Janete, Marina, sejam bem-vindos, né? Muito bom tê-los aqui nesse domingo, para a gente falar um pouquinho sobre os cuidados do verão, né, que a gente precisa ter com as nossas micro-orquídeas. E isso é um assunto muito interessante, né, porque é óbvio, né, a questão do verão, do calor e do sol, né, mas tem outras coisas que a gente acaba não prestando muita atenção. E eu acho que isso é muito importante que a gente comece a olhar dentro do nosso cultivo, porque isso pode fazer com que a gente tenha um pouco mais de sucesso e evite alguns problemas que normalmente acontecem aí com as nossas orquídeas e as nossas micro-orquídeas. Tá ok, pessoal? Sejam bem-vindos, vamos compartilhar aí, marcar o pessoal, marcar os amigos aí para que possam aí participar nesse domingo aí a gente conversando um pouquinho aí sobre as nossas micro-orquídeas, né? Cláudio, sejam bem-vindos, Rubem, Lisiane, Maria da Penha, Roseli Manuel, bom dia, sejam bem-vindos. Elânia, tudo bom? Elânia de Quirinópolis, como é que você está? Rubem, tudo bom? Sejam bem-vindos, pessoal. Bom, como que a gente faz aqui normalmente, né? Sempre tem algumas pessoas novas, né? Então no começo aí o que eu faço? Eu mostro algumas orquídeas que estão floridas, né? Durante aí que floriram, estão floridas ainda durante essa semana. Depois a gente fala sobre o assunto, né, que a gente vai falar hoje, que são os cuidados com as micro-orquídeas no verão. E depois a gente abre um espaço aí para a gente tirar algumas dúvidas durante aí os minutos finais, aí, a terça parte aí da nossa live. Tá ok? Bom, então vamos lá, né? Vamos mostrar algumas coisas que estão floridas essa semana, né? Para que vocês aí possam ver algumas coisas diferentes. Bom, eu quero mostrar aqui uma das minhas paixões, né? Que vocês sabem, né? Eu tenho um orquidário, comercializo orquídeas importadas, mas eu tenho a minha coleção particular de micro-orquídeas, né? E aqui eu tenho uma planta que eu adoro. Tá? É uma planta aí que eu gosto bastante, mostrar para vocês. Essa daqui é a Cyanthera alborrósea, né? Então é uma planta aí que está bem bacana, olha só, está com um crescimento muito bacana, está inclusive soltando algumas folhas aqui pela parte de trás. E aqui, ó, fica mais fácil essa floração aí vocês verem, ó. Essa daqui é a floração da Cyanthera alborrósea, né? Então aqui tem algumas outras floridas aqui na frente com alguns botões, né? Então, ó, cheia de botão, aqui uma outra florida. Então essa daqui é uma das plantas que eu gosto bastante aí dentro da coleção. A Cyanthera alborrósea, cultivada num lequinho de madeira, né? Então aqui é um leque de madeira, um pouco de esfagno aqui em cima dela. E ó, a planta se desenvolvendo, cheia de raízes, então isso que é bacana, né? Então a gente ter aí uma planta aí saudável, com bastante folhas bem vigorosas e com a floração aí acontecendo, tá joia? Então essa daqui é a Cyanthera alborrósea. Aqui é uma outra planta bem bacana também, que eu gosto bastante, porque são as octomérias, né? Então eu gosto muito de octomérias. E aí o que é bacana é que ela tem essa explosão de floração. Ó, dá uma olhada. Essa daqui é Octomeria pinícola, né? Agora mudou o nome, né? Foi sinonimizada, Octomeria varminge, né? Então olha só, o que é bacana, ó.
Isso daqui ela está cultivada numa placa de madeira, ó, tá uma madeira, tá? Bem enraizada também, é uma planta que já está aqui há vários anos, né? E aqui, ó, a floração dela, como é que tá? Uma coisa fantástica, né? Ó, cultivada na madeira e aí simplesmente aí amarrada aí na madeira com um pouco também de esfagno aqui, ó, desse lado, um pouco de esfagno para que ela se desenvolva. Né? Então essa daqui é a Octomeria varminge, né? Antiga Octomeria pinícola, tá ok? Bom, vamos lá, vamos continuar aqui mostrando algumas coisas diferentes. Tá, isso daqui é uma coisa bem bacana, né? Essa daqui é a Cleissomeria, então ela está aqui, ó, as florzinhas dela aqui embaixo, ó. Ela chegou na importação agora nesse mês passado, né? No mês passado ela chegou na importação, Cleissomeria. Ela veio identificada como Cleissomeria lanato, mas ela não é a Cleissomeria lanato, né? Agora só depois que a flor abriu que a gente pode verificar certinho. Então agora eu vou tentar identificar que espécie que é, mas ela é uma Cleissomeria. Agora não é a lanato, é uma outra espécie. Tá joia? E o que é bacana? Essa daqui é bem verdinha, ó. Vocês estão vendo que ela é bem verdinha. E tem uma outra, que é a tipo, né? Ela já é mais avermelhada, né? Ela tem aqui, ó. As flores são mais avermelhadas. Aqui embaixo, deixa eu ver se eu consigo tirar as raízes da frente. Aqui, ó. Isso, aqui, ó. É mais avermelhada, ó. Então essa daqui é a tipo, mais avermelhada. E tem essa outra que é um pouquinho mais clara, né? Ó, ela é puxada para o verdinho. Então essa daqui é a Cleissomeria, tá ok? Uma outra planta bacana que eu gosto muito, e mostrando aqui o cultivo para vocês, aqui de uma outra forma, um cultivo um pouco diferente, o cultivo na semi-hidroponia, né? Há algum tempo atrás eu mostrei para vocês aí como que eu cultivo as Hofmannseggelas, né, as orquídeas terrestres, as rupícolas, né? E aqui depois eu comecei a experimentar utilizando o cultivo para as acianteras, né? Principalmente aí do clado aí mais aí próximas aí as espécies próximas à florífera, né? E essa daqui é a modestíssima. Olha só como que ela está florida. Cheio de folhas novas, né, nascendo folhas novas, cultivado aí na semi-hidroponia, da mesma forma, olha só, que coisa bacana. Então, cheio aí de flores, né, com flores aqui atrás. Então, aí uma espécie que está se desenvolvendo muito bem aí dentro da semi-hidroponia. Uma outra planta que eu gosto bastante também, e essa já é um pouco mais rara, essa daqui é a Fornograndense, né? Então também aqui, olha, com as flores, ó, as florações aqui acontecendo. Essa daqui tá só com poucas flores, essa daqui ó, tá começando a abrir também, ó. Essa daqui é a Cianthera fornograndense, também cultivada da mesma forma, aqui ó, saindo brotos novos, né? E a planta se desenvolvendo e com uma boa floração. Olha só que coisa bacana. Então, essa daqui também cultivada da mesma forma com a semi-hidroponia e aí a planta se desenvolvendo, cheia de raízes aqui. E é isso daí, gente. Olha, também uma maneira diferente aí de cultivo. Uma outra planta bacana, essa daqui já é uma restrépia, né? Uma restrépia aí que ela já está bem grande, ó. O tamanho da planta está bem desenvolvida, né? E aqui a restrépia símbula, né? Olha elas aqui, ó. Então aqui tem uma flor aberta, aqui eu estou com uma outra flor aberta aqui atrás, ó. Então essa daqui é a restrépia símbula, né? Então aqui, ó, bem bacaninha também, né? E é uma planta aí com aspecto vegetativo muito bonito. Ela cresce muito e fica dessa forma, assim, ó. Ela não faz uma touceira, ela acaba se espalhando e ficando espalmada, né? Olha só que coisa bacana. Muito legal, né? Tem uma outra planta aqui, é uma outra restrépia. Essa daqui também é uma restrépia, tá? E aí existe uma polêmica muito grande em cima dessa planta aqui. Essa planta aqui, ela normalmente ela no comércio ela aparece como brachipus, né? Ou striata, né? Só que na verdade ela é a ticroglossa, é uma variedade de ticroglossa, né? Então a ticroglossa restrépia ticroglossa. Então ela está aqui, ó.
Então ela tem essa ponta, ela é um pouquinho mais puxada para o vermelho, amarelo bem esmaecido, não é um amarelo muito vivo. A sincipétala dela não é muito arredondada, ela é mais achatadinha assim, né? É mais alongada, vamos dizer assim. E ela, ó, tem uma cor mais esmaecida, mais puxada para o vermelho, e ela é bem estreita. Já a Brachypus, ou a striata, realmente ela é mais larga, né? E ela é bem amarela, um amarelo bem forte, o que destaca nela é o amarelo, né? Então essa daqui é a tigroglossa e normalmente o pessoal identifica ela como sendo, no comércio ela apareceu como uma striata, mas essa na verdade é a tigroglossa, tá joia? Olha aí. Também florida aqui, ó, uma flor, outra aqui embaixo e saindo vários botões aqui também. Tem uma planta aqui que eu acho bem bacana, que está florida agora, e eu acho que vale a pena mostrar, essa planta aqui, olha, enorme, tá? Isso daqui é um dendrobium, tá? O dendrobium auriculatum, né? Então ele, olha aqui uma característica dele que é bem bacana, as flores aqui, ó, olha só, que flor bacana. Então nas hastes mais antigas, né, ele acaba soltando essas flores, e são flores muito grandes, flores enormes, olha só. Então auriculatum, aqui tem mais uma flor aqui, ó. Esse é o Dendrobium auriculatum, né? Uma planta aí, ó, de porte aí grande, né? Pode se dizer até de uma porte grande, ó, mas bem florida, né? Então aí já tem alguns botões aqui, mais botões para sair. Uma planta bem bacana. Olha só. Tá joia? Bom, pessoal, vamos começar a falar um pouquinho aí dos cuidados com as orquídeas no verão, né? Vamos falar um pouquinho, depois a gente mostra algumas outras flores também, né? Porque tem bastante coisa aqui. Essa época do ano é muito bacana porque as micro-orquídeas florescem bastante, aí muitas outras orquídeas também. Mas vamos falar do tema de hoje. Falar sobre os cuidados com as micro-orquídeas aí, com as orquídeas aí no verão, tá, gente? Tem algumas coisas que são bem óbvias, né? São óbvias no verão. O que é o verão? Sol, né? Então são os cuidados com o sol que a gente precisa tomar, né? Então assim, isso é bem óbvio, tá? Só que o que a gente não pode esquecer que aqui no hemisfério sul, né, principalmente no Brasil, né, não vamos dizer do hemisfério sul, mas aqui no Brasil, o que acontece? O verão, ele é muito chuvoso, tá? Então o verão tem chuvas e o inverno é seco, certo? E aí é um grande problema, porque normalmente a gente só pensa no verão como sol. A gente esquece do verão como chuva, tá? E esse também é um grande problema que a gente tem com micro-orquídeas quando a gente cultiva micro-orquídeas, principalmente em vasos, né? Então são dois problemas aí que a gente já observa logo de cara. Um é o sol e o outro é a chuva. Né? Então precisamos aí prestar atenção nesses dois problemas. Primeiro, sol e outra chuva, tá ok? Sol, como que a gente faz com o sol? Então vamos lá, gente. Existem algumas coisas que assim, a posição da Terra, né, com relação ao sol, quando chega no verão ela muda. E isso também muda a incidência de raios solares dentro do nosso orquidário. E a gente precisa prestar muita atenção nisso, porque às vezes a gente está colocando algumas orquídeas em alguma posição, tá? Durante o inverno, o outono, e quando chega o verão, o sol, como a Terra muda de posição, acaba mudando também o local onde que a gente vai ter essa incidência solar dentro do nosso orquidário. E o que pode acontecer? Essas plantas não ficarem muito bem protegidas através de um sombrite. E aí o que acontece? A gente pode queimar ou ter essas folhas de orquídeas queimadas, tá? Eu vou mostrar uma planta para vocês que aconteceu exatamente isso. Ela estava numa posição dentro do meu orquidário, estava bem, se desenvolvendo bem, mas com a entrada do verão, a incidência solar mudou, né, dentro do meu orquidário. O que acabou acontecendo? Queimou as folhas dessa planta. Ó, deixa eu até mostrar ela aqui para vocês. Tá? Essa daqui é uma pendícula, tá? É uma pendícula micranta. Então dá uma olhada aqui, ó. O que aconteceu, ó? Com essas folhas aqui, ó, deixa eu até puxar aqui, ó. Com essas folhas aqui, elas foram queimadas, ó. Tá vendo? Essas folhas aqui, ó, tá vendo essas manchas aqui, ó? Essas folhas vão cair, tá? Com certeza vão cair. E isso daqui foi queimadura de sol, tá?
Então é uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção aqui no verão, né? Principalmente isso. Quando a gente vai mudar alguma orquídea dentro do nosso orquidário, mudar de posição, deixa eu só acomodar ela aqui. Mudar de posição, a gente precisa prestar muito atenção aonde que a gente vai colocar. Porque hoje, no verão, para vocês terem uma ideia aqui em São Paulo, às 4h30 da manhã já está ficando claro, né? Então, muitas vezes, às 5h30, próximo das 6 horas, você já tem sol. E aí esse sol vai até aí próximo dependendo da posição, pode ser que a incidência solar na sua planta vá aumentar muito. Tá? Então você precisa tomar um cuidado extra com relação a isso. Tá? Muitas vezes, né, até mostrar para vocês aqui, muitas vezes a questão do sombrite. Tá? Então como que normalmente eu faço? Eu tenho o sombrite que eu utilizo um sombrite de 50%, esse daqui, né, que vocês normalmente já utilizam também, tá? Muitos de vocês de 50%, de 70%, de 80%, dependendo de onde que você tenha o teu orquidário. Normalmente eu utilizo, o que eu faço? Eu utilizo 2, tá? Então sempre eu faço 2 camadas, então eu coloco uma e depois eu coloco, não as 2 grudadas, uma junto com a outra, eu coloco uma e depois uma certa distância eu coloco outra, eu não coloco as 2. Porque o que acontece? Dependendo da época do ano, um sombrite só é o suficiente. Mas quando chega no verão, que a incidência de sol é muito maior, às vezes você vai precisar colocar uma segunda camada de sombrite. Tá? E isso vocês precisam prestar muita atenção dentro do orquidário de vocês, principalmente com micro-orquídeas, né? Ela é muito sensível à incidência, essa mudança muito rápida, né, do sol. Tá? Para vocês terem uma ideia, como é que funciona mais ou menos a natureza, né? Então tem algumas plantas que têm folhas caducas, né? Então chega no verão, ela está em plena, cheia de folhas, né? Mas quando chega no outono, no inverno, ela perde parte dessas folhas, né? E o que acontece? Tem mais incidência solar para as plantas, por quê? Tem menos luz solar. Quando chega no verão, ela tem mais folhas. E tem mais folhas, ela protege melhor as orquídeas que estão nas árvores. E a gente tem que imitar isso quando a gente está no nosso orquidário. Ou seja, no verão, a gente tem que tomar um cuidado extra, tá, com o sombrite. No inverno, dependendo de algumas regiões, você tem ali o veranico. Tá? E também tem que tomar muito cuidado com isso, porque o sol do inverno também tem em algumas regiões que o sol do inverno também é muito forte. Então você tem que tomar cuidado, que muitas vezes você vai precisar fazer uma proteção extra do sombrite nessas regiões. Tá? Então muito cuidado com isso. O sol, muitas vezes assim, você tem que ter essa mobilidade de você conseguir tirar e colocar um sombrite na parte superior do teu orquidário. Tá, ok? Porque isso vai ajudar muito aí na questão do controle, pelo menos de luz ou dessa incidência maior de luz em determinadas épocas do ano. Que nem aqui, no meu orquidário, eu tenho o sol que ele nasce deste lado e aí ele atravessa, tá? E à tarde ele bate aqui na frente do orquidário. O que eu faço? Eu tenho um sombrite na parte de trás e tenho um sombrite também na parte da frente, para proteger as plantas nessa incidência de sol durante a tarde. Tá joia? Então isso também é muito importante que vocês observem. Proteção das suas plantas durante o verão. Sombrite. Isso é muito importante. Tá? Se vocês tiverem que colocar uma segunda camada, coloquem, mas coloquem de uma forma que você possa tirar ela, recolher e colocar novamente, que isso facilita muito, né? Não adianta você prender ela muito nessa segunda camada, porque se numa hora que você tem aí, como vamos dizer, no inverno ou no outono, que você tem uma incidência de sol menor, que você precisa tirar isso, facilita também esse trabalho, tá ok? Então isso é muito importante. Uma outra questão, observem sempre a posição que o sol aparece no teu orquidário, tá? Porque isso é muito importante, gente. Para vocês terem uma ideia, aqui durante o inverno eu não pego nenhum sol,
na frente do meu orquidário? Praticamente não tem sol. Tá? O sol ele atravessa, mas ele atravessa por trás da casa, então durante o inverno não tem o sol. Então se eu quiser deixar isso daqui aberto, o orquidário aberto durante o inverno e durante o outono, para mim não tem problema nenhum, porque não bate sol. Só que chega no verão, vocês podem ver que agora eu estou até filmando com sombrite aqui, olha. Eu tenho que colocar um sombrite na frente do orquidário, porque no verão ele bate de frente aqui do meu orquidário. Então preciso proteger as plantas. Então esses cuidados que você tem que ter. Veja a posição do nascimento do sol, aonde vocês colocam suas plantas. Uma outra coisa bem interessante, tá? Até isso aconteceu com uma amiga esses dias atrás, né? Ela, como eu falei, Phalaenopsis, né? É um cuidado que vocês precisam ter não só no verão, mas em toda a época do ano, tá? Muitas vezes a gente tem as nossas plantas e as nossas plantas elas florescem, né? Ficam lindas, ficam maravilhosas na época da floração. Então a gente pega aí algumas plantas, né? Deixa eu só mostrar aqui para vocês, ó, tipo assim, ó, floresce, essa daqui é o Bulbophylla fini, né? Então esse daqui, Bulbophylla fini, está florescendo agora, ó, tá bem bacana, ó, tá com algumas flores aqui abertas, né? Então tá bem legalzinho, ó, só. Isso daqui, Bulbophylla fini. Então o que que a gente pega essa planta? Eu pego e levo para dentro de casa, tá? Bulbophylla, a floração dele é muito rápida, né? Então muitas vezes ele acaba caindo as flores, né? E rapidamente, aí, em questão de uma semana, 2, 3 dias ali, você acaba trazendo ela para fora novamente. Então não tem problema nenhum, tá ok? Porque ela praticamente não sente esse período. Mas vamos se dizer, uma planta como uma Phalaenopsis, então essa daqui é uma Phalaenopsis, essa daqui é a Ludmaniana, tá? Phalaenopsis ludmaniana. Então ela está aqui, ó. Essa planta aqui, ela já está florida há aproximadamente há um mês, tá? Então, e ela vai continuar mais florida aí durante mais alguns dias aí, pelo menos, né? Então, muitas vezes você vai ter uma planta dessa florida aí 2 meses. Aí você leva ela para dentro da tua casa e deixa ela dentro da tua casa durante 2 meses. E aí, quando você traz ela para o teu orquidário, você pega e coloca na posição que ela estava ou num lugar onde ela tem um pouco mais de incidência solar. O que que vai acontecer? Como você levou ela para dentro de casa, ela vai começar a gerar mais clorofila. Então ela vai ter um excesso de clorofila que ela vai começar a produzir para poder compensar, porque ela está com menos incidência solar, certo? Quando você traz ela aqui para fora novamente, o sol vai ter ver uma luminosidade normal. O que que vai acontecer com essa planta? Ela vai absorver muita luz solar. O que que pode acontecer? Queimar as folhas das plantas, tá? E foi exatamente isso que aconteceu com uma amiga nossa. Ela era uma Phalaenopsis speciosa, ela levou para dentro de casa, e aí o que aconteceu? A planta floresceu, ficou ali normalmente ali uns 30, 40 dias com a flor. O que aconteceu? Depois ela trouxe isso de volta para o orquidário, só que ela colocou numa outra posição que tinha um pouquinho mais de luz, né? Todas as folhas da Phalaenopsis speciosa dela queimaram, inclusive a flor nova acabou abortando. Então é um cuidado que você tem que ter muito grande aí, não só no verão. Você levou tua planta para dentro de casa, faz uma adaptação, principalmente se for florações longas, né, que nem muitas vezes um denfal ou muitas vezes aí um Phalaenopsis, que tem uma floração muito longa. Não coloque ele diretamente no local onde que ela estava. Tenta colocar num lugar um pouco mais sombreado, depois você coloca no local onde que ela estava anteriormente, porque pode acontecer de queimar as folhas das plantas com essa incidência maior do sol. Tá joia? Então esses são os cuidados. Proteção, tá? Você precisa proteger, você precisa investir, como a gente sempre fala. Você investiu na tua orquídea, você precisa investir na estrutura do teu orquidário, tá? Esse sombrite que eu tenho aqui é um sombrite de reserva, que normalmente eu utilizo quando eu vejo que a luz solar está muito forte, eu cubro o meu orquidário. Tá? E aí deixo coberto durante aquele período, passou aquela época que tem uma luz solar muito mais forte, aí eu retiro. Que nem agora, nós estamos entrando na primavera. O sol ainda não está tão forte assim, mas quando entrar lá para o meio mais ou menos de dezembro, final de dezembro, começo de janeiro, muitas vezes o sol é muito forte. E aí eu preciso colocar essa proteção extra, tá ok? Então cuidados também quando você leva a tua planta para dentro de casa, ela florida, linda e maravilhosa, você aproveite ela durante esse período, mas quando você traz ela para fora, faça uma nova adaptação nela por causa da luz, porque senão pode queimar todas as folhas das suas orquídeas, tá ok?
Uma outra coisa também, a questão de incidência solar. Muitas vezes a gente tem uma planta que ela está numa determinada posição, que nem a gente falou, né? Está numa determinada posição. Ali ela fica de março até o final do ano. O que acontece? Quando chega o verão, a incidência de sol é muito forte. O que pode acontecer com a tua planta? Isso daqui também, gente, olha. Dá uma olhada, ó. Essa orquídea, ó, é um marpofilo gigante, ó. O que aconteceu? Essas folhas estão amareladas. Isso daqui, o que foi? Isso daqui é uma queimadura de sol. Só que é um grau um pouco menor, né? Não chegou a deteriorar a planta estragar, né, as folhas. Mas olha, a folha ela ficou amarelada, ó. Tá? Então foram algumas queimaduras de sol que aconteceu com essa planta. Já as folhas novas, elas já estão vindo adaptadas com o sol, ó. Então já são folhas, ó, que já estão adaptadas. Você pode ver que até o porte da folha ela diminui, ela acaba ficando um pouco menor, justamente por causa disso. Ela estava no local, estava na casa da minha mãe essa planta, eu trouxe aqui para minha casa, porque lá na casa da minha mãe ela estava tomando muito sol, e aí ela estava ficando amarelada. Aí eu trouxe para cá, está numa posição onde que ela recebe sol, mas já numa quantidade um pouco menor. Então as folhas aí já estão nascendo, ó, sem o problema da queimadura, ó, já estão crescendo normais, ó. Então é isso que você tem que tomar cuidado, sempre observar as tuas plantas, mesmo aquelas que gostam de um pouco mais de sol, na natureza ela tem a proteção ali, muitas vezes a gente não observa uma árvore ou um local, a posição do sol que ela nasce, só quando ela está em casa, muitas vezes ela fica ali numa posição que ela toma o sol do dia inteiro, ou muitas vezes todo o sol da parte do meio-dia, e isso acaba queimando aí as folhas das suas plantas, tá joia? Precisa pensar muito nessa proteção que você vai fazer com essas plantas. Não descuide disso, porque principalmente no verão a posição da terra muda, então a incidência de sol ela acaba sendo diferente e pode acabar danificando as plantas que você colocou ali de abril até novembro. De abril até novembro ela fica muito bem, mas pega aquela época do verão, final da primavera, começo do verão, e aí começa a ter problemas com a sua planta e queimar as folhas, e você pensa que é uma doença, você pensa que é alguma outra coisa, e na verdade não é. É simplesmente o sol que está afetando, está queimando as suas plantas. Bacana? Agora, qual que é o segundo cuidado? A chuva, tá? Então muitas vezes a gente só pensa no verão na luz do sol. E uma coisa que aconteceu comigo foi o seguinte, eu cultivava muito minhas micro-orquídeas, vocês já sabem, já falei isso diversas vezes, em vasos, tá? Então eu cultivava elas em vasos, né? Então normalmente aí alguns vasos, como essa daqui, ó, essa daqui é o Myoxanthus rusque, né? Então aqui ó, tá dando uma florzinha amarelinha e bem bacana. Quem gosta de micro-orquídeas sabe que essa planta aqui é um dos objetos de desejos aí, né? Então essa daqui é o Myoxanthus rusque, né? Ela fica bem maior aqui, essa é uma planta que tá florindo agora, mas ela chega a ficar desse tamanho, que ela fica muito grande. E essa daqui, ó, cultivando ela com esfagno e casca de arroz. Então eu cultivava muitas plantas dessa forma, tá? Muitas plantas, a grande 60, 70% das minhas plantas eram cultivadas dessa forma. Só que ela ficava muito bacana. Pegava aí uma época aí de março, abril, maio, até mais ou menos novembro, começo de dezembro, elas iam muito bem. Só que chegava ali final de dezembro, começo de janeiro, vinha chuva. Tá? Aí às vezes ficava ali 20, 30, 40, chegou a ficar 45 dias chovendo aqui em São Paulo, mas não mas chovendo todos os dias, vamos dizer assim, todo dia chovia um pouquinho. Que acontecia? O substrato não dava tempo de secar, e o que acontecia? Tinha problema com fungo, as plantas acabavam morrendo, os brotos novos, né, principalmente os brotos novos, acabavam morrendo, as raízes apodrecendo, e eu comecei a ter muito problema com isso. Então hoje, uma coisa muito importante que eu utilizo, pelo menos eu faço aqui dentro do meu orquidário, todo o meu orquidário é coberto. Eu faço a cobertura dele com esse plástico aqui, ó, tá? É um plástico que não é difícil de vocês encontrarem, nem locais que vendem aí esses implementos agrícolas, né? Então esse daqui é um plástico, eles chamam plástico difusor, tá? É plástico difusor.
Ele é um plástico um pouco diferente porque ele acaba espalhando a luz, tá, dentro do ambiente. E ele aqui eu uso normalmente o de 150 micras, eu não uso muito grosso. Esse daqui tem de 100, tem esse daqui de 150 e tem aqueles um pouco mais grossos. Eu utilizo de 150 micras. Então todo o meu orquidário hoje é coberto, justamente por causa desses problemas que eu tinha. Então eu precisei cobrir. Então hoje eu não tenho problema mais no verão, quando vem essa chuva, fica ali 5, 10, 15 dias, 20 dias, 30 dias chovendo, eu posso utilizar o substrato, eu posso utilizar a casca de macadâmia, posso utilizar a casca de macadâmia misturada aí com esfagno, posso fazer o cultivo semi-hidropônico sem problema nenhum. Por quê? Porque o meu orquidário está coberto hoje. Além de eu utilizar o Sombrite, ele é todo coberto com esse plástico difusor. Tá? Então tem algumas orquídeas que até gostam, que até preferem ficar tomando chuva, não tem problema nenhum, mas são poucas, né? Para vocês terem uma ideia, eu vou colocar aqui 10, 15 espécies que você pode deixar sem problema nenhum, mas o restante todo tem que ter essa proteção, porque se fica uma chuva e ela perdura por muito tempo, esse é o grande problema. E no verão existe uma coisa que ajuda aí a proliferação de fungos, porque chove, esquenta, chove, esquenta, chove, esquenta. Esse chove, esquenta acaba favorecendo a proliferação de fungos, tá? E isso acontece muito, gente. Então, muitas vezes aí, em poucos dias você perde uma quantidade muito grande de orquídeas. Eu cheguei a perder assim, em questão de uma semana, mais de 100 plantas, assim, olha, de um dia para o outro, muito rápido, por causa dessa questão da chuva, porque vem a chuva, a planta está molhada, vem sol, ela está num vaso, fica abafada, aí depois chove de novo, esquenta, esfria, e aquela umidade ela é muito favorável à proliferação de fungos, tá? E ali você acaba tendo muito problema. Então, se você não tem o teu orquidário coberto, tá? Eu acredito que vale a pena você fazer esse investimento. Tá? Faça esse investimento na cobertura, principalmente com plástico difusor, porque você vai ter aí um controle muito maior com relação deixa eu só voltar aqui. Voltou. Você vai ter um controle muito maior com relação aí à questão de chuvas, tá? Principalmente no verão, que a gente só pensa realmente no calor, no sol, no calor, e a gente esquece aí essa questão da chuva. Então tome muito cuidado. E você aí, quando você faz essa cobertura, você consegue ter um controle muito maior das regas, da incidência de doenças, de defensivos, tudo isso que você for utilizar no teu orquidário. Fica muito mais fácil esse controle, tá? Vale a pena fazer esse investimento. Roberto, mas eu não tenho condições, eu não tenho como fazer isso. Então, realmente, pense aí na questão do Sombrite, pense primeiro na proteção do sol, tanto na parte de cima quanto nas laterais, tá ok? E aí você tem que pensar num tipo de substrato que você vá conseguir ter uma drenagem aí que não acumule água. Tá? Então aí você vai ter que se adaptar a isso, talvez não utilizar uma quantidade muito grande de esfagno nas plantas, você aí ter as plantas onde que você possa misturar aí ou casca de pinos ou a macadâmia com um pouco de esfagno, ou usá-lo puro para que você tenha um substrato que ele drene um pouco mais, ou seja, uma drenagem um pouco melhor na época das chuvas, tá? Porque para a gente molhar a planta é muito mais fácil. Às vezes a gente vai ter trabalho, vai ter que molhar, vou ter que ter um chão que eu tenha alguma coisa que eu vou manter a umidade ambiente, mas isso vai me dar mais trabalho, mas eu consigo controlar. O que eu não consigo controlar é ficar secando a planta. Secar a planta a gente não consegue. Então isso não tem jeito. Então é mais fácil a gente ter um trabalho para regar as plantas mais vezes do que a gente ter uma planta que ela acumule água, porque a gente não tem como secar. E normalmente a gente perde as orquídeas muito mais pelo excesso de água, pelo excesso de regas, do que pela falta, tá? Não que você vá deixar ela passar sede ou vá deixar ela sem água, mas é muito mais fácil você perder ela por esse excesso de água, por esse excesso de chuva que acontece no verão. Então tome muito cuidado com isso, tá, gente?
Então, verão, não pense só na questão do calor, só na questão da luz. Ela é muito importante, sim, não tenha jeito. Você precisa proteger a tua planta com sombrite, utilizar o sombrite adequado. Se você precisar, você colocar uma proteção extra. Se você não pode esquecer da chuva, tá? Porque a chuva ela também vem muito forte durante o verão. E muitas vezes, que nem aqui em São Paulo, já chegou a ficar 45 dias chovendo todos os dias. E aí a gente acaba perdendo muitas das nossas plantas, principalmente quando a gente cultiva em vaso. Quando a gente faz um cultivo que ele é mais em madeira, né, tipo esse daqui, olha, por isso é uma das opções que eu fiz por causa de madeira. Essa daqui é uma Octomeria juncifolia, né? Então aqui ela é uma Octomeria juncifolia, tem algumas florzinhas perdidas aqui, né? Porque não é época de floração dela, mas ela acabou florindo aí, soltando algumas florzinhas, né? Então o que acontece? Você pode ver que ela gosta, é uma planta que ela já gosta mais de sol. Olha como que ela está avermelhada, né? Ela tem uma coloração mais avermelhada e eu deixo ela normalmente numa região, no local do orquidário onde bate mais sol. Então essa daqui pega sol direto da parte da tarde. E eu cultivo ela em madeira. Tá, ó, é um tronco de madeira, que é um tronco de ipê, que ela está aqui, está se desenvolvendo e crescendo muito bem. Aqui eu não tenho problema com chuva. Pode chover aí 10 dias, 15 dias, 20 dias, que não tem problema, não vai acumular água. Aqui eu não vou ter problema de fungo com essa planta. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que regá-la um pouco mais de vezes. Então, em vez assim, tem época que eu vou ter que regar todo dia, tá? Porque ela não tem como acumular água aqui e ter um substrato muito úmido durante muitos dias. Então, eu vou ter que regá-la mais vezes. Mas isso daqui não é problema. Tá? Então é esses cuidados, por isso que hoje praticamente em muitas partes das minhas plantas eu utilizo muito mais madeira, utilizo leques de madeira. Hoje também o que eu tenho feito, né? Tenho começado a cultivar com esse tipo de material aqui, ó. Esse tipo de material que é uma placa plástica, né? Que eu consigo aí também ter um controle melhor aí do excesso de umidade. Então procurei utilizar esses tipos de substratos ou locais que eu planto, que eu possa ter um controle melhor aí da rega, porque aí eu prefiro regar mais vezes do que ter o problema aí de excesso de umidade, principalmente no verão, tá, gente? É o grande problema que a gente tem no verão, é justamente tanto a luz do sol, mas principalmente a perda das nossas plantas é muito mais pela questão da chuva, tá? Que ela acaba vindo, principalmente se a gente tem os vasos, o substrato, às vezes um substrato velho, tá? Então o substrato que ele está muito deteriorado, e aí o que acaba acontecendo? Acumula água e acaba apodrecendo aí as raízes das nossas plantas. Então aquilo que a gente sempre fala, substrato, gente, a gente tem que trocar o substrato. O substrato ficou velho, o substrato tem um tempo de duração, 2, 3 anos, dependendo do substrato que a gente utiliza. Esfagno, às vezes de 1 ano e meio, 2 anos. Casca de macadâmia, 2 anos a 3 anos. Casca de pinos, dura aí também uns 3 anos. Então a gente tem que tomar esses cuidados. Deu tempo do substrato, você troca, coloca um substrato novo, porque esse substrato, quando ele começa a deteriorar, ele acaba bloqueando a saída de água. E aí o que acaba acontecendo? Na época da chuva, ele fica muito molhado, ele não drena a água e acaba você tendo problema aí, principalmente com a questão de fungos com as suas plantas, tá? Então pense sempre nisso, gente. Cuidados do verão com as nossas orquídeas. Sol, incidência solar. O outro, a chuva, a água, tá? Então isso é muito importante que a gente pense, tá? Sempre nessas duas coisas. O verão nosso ele é muito chuvoso, então a gente precisa ter um substrato, uma forma que a gente cultive as nossas plantas, que ela não tenha esse excesso de acúmulo de água. Bacana, gente? Bom, eu não sei que horas são. Falta 20, né? Falta 20 minutos, aí então a gente vai começar e mostrar, falar um pouquinho, vamos abrir para a gente ver se a gente consegue resolver ou pelo menos ajudar aí algumas dúvidas. Deixa eu mostrar algumas plantas aqui bacanas também, ó. Essa daqui é uma pena que a Octomeria não dure muito tempo aflorada, né? Essa daqui é uma Octomeria grandiflora. Ela deve ter aqui mais de 100 flores tranquilamente, mas infelizmente é uma planta que dura aí poucos dias aflorada, né, ó.
Então essa daqui ó, já está começando a murchar. Ontem ela estava toda aberta, até ontem, mas hoje já está começando a murchar, mas ela tem aí tranquilamente mais de 100 flores abertas, ó, aqui, ó. Então essa daqui é uma planta aí também que eu gosto bastante. Hoje eu tenho a opção de cultivá-la em vaso, cultivo ela nesses vasos também. Uma outra planta bem bacana, que ela mudou o nome agora também, essa daqui é Encíclia linear folioides, né? Ela mudou o nome também, ela já não é mais esse nome, foi sinonimizada, também florescendo agora, né? O que é bacana dela é que ela tem ali 2 olhinhos, né? Quando a gente olha assim no labelo dela, ali na frente dela, que tem 2 olhinhos, é muito bacana, parece que ela tem 2 olhinhos aí olhando para nós, tá joia? Aqui continua florescendo também, que semana passada eu mostrei para vocês, aí a gente falou, opa, quebrou ali, mas não tem problema, depois a gente arruma. Esse daqui é o ascocentro, né, ampuláceo, né, ele continua aí com a floração dele, olha, bem bacana, então é uma planta aí que está bem legal, com a floração bem forte aí, tá joia? Vamos ver se a gente consegue, tem uma outra planta aqui que eu tinha colocado, ó, esse daqui é um bulbofilo, né? Ó, o bulbofilo aqui, ó, macranto. Olha aqui, ó, com a floração dele, ó. Tem 2 flores aqui, tá vindo uma terceira. Uma planta bem bacana também, ó. E uma flor bem grande, ó. Uma flor grande aí, ó. E ela não ressupina, né? Ela fica invertida, né? Então aqui o labelo dela fica grudado para cima e ela fica, é uma flor que ela fica invertida, ela não ressupina. Legal, né? Ela fica de ponta cabeça. E aqui ela está cultivada, eu cultivo ela tanto nessas madeiras, né? Nessas madeiras mais redondas aqui, como eu cultivo ela também em vaso, tá? Então eu cultivo dessas 2 formas aí, tá ok? Bom pessoal, deixa eu ver o que a gente, se eu vou conseguir puxar aqui para ver se tem algumas perguntas aqui. Só um minutinho. Você consegue aí? Peraí, muita calma, tem um monte de gente falando. Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue aí ir respondendo, né? Sim. Então vamos lá. Peraí. Ó, a Maria Ângela falou, aconteceu comigo, o sol queimou-me em especiosa. É isso mesmo, Maria Ângela, pode acontecer, isso é verdade, né? Então essa mudança que a gente faz de ambiente, né, pode acontecer, né? A Maria Ângela, ela comentou que a especiosa dela queimou, ela floriu, levou para dentro de casa, depois ela trouxe, colocou em outra posição do orquidário e acabou queimando a folha da planta dela, né? E isso acontece, é uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção, precisa fazer essa adaptação. Quando a gente deixa a planta dentro de casa, ela passa vários dias, quando a gente vai trazer de volta para o orquidário, a gente precisa fazer essa adaptação, porque senão ela acaba gerando esse excesso de clorofila e ela absorve luz demais. E aí acaba queimando as folhas das nossas orquídeas, né? A Anne Valois, no Facebook também, diz, bom dia, você comentou que no inverno não pega sol no seu orquidário. As orquídeas dão flor se ficar uma temporada sem sol? Na verdade, assim, Anne Valois, né? Acho, né, a gente, vamos ver se é isso mesmo. O que acontece? No meu orquidário, a incidência de sol maior é no verão. Tá? Então no inverno, com a passagem do sol, ele acaba tendo uma incidência menor de luz. Tá? Então isso acontece aqui no meu orquidário, não tem jeito, porque eu moro dentro de São Paulo, é uma casa, eu não tenho um terreno tão amplo assim onde que eu possa colocar as minhas orquídeas, então infelizmente acaba acontecendo isso. Então acaba tendo uma diminuição de florações, tá? Isso é fato. E aí o que acaba acontecendo? Para eu compensar isso, eu uso justamente essa técnica. Eu tenho quando chega no verão, eu coloco uma segunda parte, um segundo sombrite de 50%. Quando chega o inverno, eu tiro esse sombrite extra. Tá? Então ela acaba tendo um pouco mais de luz, né? Então, de alguma forma eu tento compensar essa incidência maior de luz. Tá? Quando a planta chega no meu orquidário, ela demora um pouquinho para se adaptar e depois de um ano ela já começa a entrar no ritmo, porque o que ela acaba fazendo? Ela vai se adaptar.
Então, ela acaba soltando mais folhas, né? Então ela acaba tendo uma parte de folhas maiores. E aí ela vai se adaptando, como acontece no orquidário. Eu tenho luz, tenho sol, mas é um pouco menor no inverno do que no verão, tá joia? Então é isso que eu acabo fazendo com relação ao sombrite. Por isso que na minha experiência, para mim deu um resultado bem bacana. Então acredito que para vocês também isso vai ajudar bastante. Tá joia? O Paulo Vieira também aqui no Facebook diz: já havia agradecido no privado e agora agradeço publicamente sua atenção e cuidado no envio das plantas. Ô Paulo, muito obrigado. Paulo está agradecendo aí pelo cuidado que a gente tem aí no envio das plantas. Mas é assim mesmo, né? A gente gosta de mandar aí bonitinho para que a planta chegue aí em condições aí muito bacana para vocês. Obrigado, Paulo, pelo agradecimento aí em público. E a Maria Ângela, que já tinha falado da especiosa, pergunta também: será que ela vai perder essa especiosa? Olha, o que pode acontecer, tá, Maria Ângela? Se ela não perdeu como que eu posso dizer ali, a parte de nascimento das folhas, tá? Ela vai brotar novamente. Talvez demore um pouquinho, ela vai se adaptar, ela brota novamente. Se ela perdeu, se queimou aquela parte central onde que nascem as folhas e ali queimou realmente, ela fungou, ela não vai sair mais, normalmente ela dá uma brotação lateral, tá? Provavelmente não vai perder, tá? Então você só tenha cuidado aí com ela, mas provavelmente você não vai perder. O que vai acontecer, ela vai demorar um pouquinho mais para se recuperar, mas a planta se recupera, tá? Isso daí não tem problema não, ela acaba se recuperando sem problema nenhum. Demora um pouquinho mais, às vezes até uma floração, ela vai acabar passando um pouquinho mais de tempo para ter uma nova floração, mas aí ela se recupera, tá? A grande maioria de plantas se recuperam desse caso, dessas queimaduras de sol, você não chega a perder. O problema maior é quando é fungo, né? Aí o fungo é mais violento e aí muitas vezes você não consegue recuperar a planta. Mas quando é queimadura de sol, normalmente você consegue recuperar sim, tá? Ó, aqui no Instagram, a Elânia diz: tenho jogado os meus fora, whiskerianas, não iam bem. Elaine? A Elânia Batista. Elânia Batista. Ela fala: tenho jogado os meus fora, whiskerianas não iam bem. Whiskeriana. Aí acho que ela deve comentar aqui de novo. Comenta de novo, porque aí muitas vezes a gente não entendeu muito bem qual que é a espécie, qual que é o gênero, né, Elaine? Então veja aí, pelo menos a gente já tentar ajudar você aí, de alguma forma. E a Elânia comentou aqui, ó: quero esta, só que a gente já não sabe mais qual. Não sabe, mostrei tantas, Elaine. Depois você me manda no privado ali, a gente veja, tira um print ali, tenta achar a foto para a gente poder ver qual que é. Tá joia? Aí eu envio para você sim, com certeza. Pode ficar tranquila. O Iger, ele faz 2 comentários. Primeiro, que ele tem muita dificuldade com as sofronites. Uhum. E segundo, que ele coloca: interessante que estão em placas de plástico. Tá, legal. Iger, muitas vezes, o Iger, o que acaba acontecendo com as sofronites, tá? Em primeiro lugar, eu preciso saber que região que você é, como é que você cultiva, porque assim, as sofronites é um caso à parte, né, das pequenas orquídeas, né? Então a gente tem que tomar, tem sofronites que a gente cultiva de uma forma um pouco mais úmida, com uma umidade ambiente um pouco mais alta, e tem sofronites que a gente cultiva mais seco, né? Então vamos lá, dar um exemplo para vocês. Vamos pegar que nem assim a mantiqueirana, as cérnuas, quem mais aqui? Brevipendiculata. Essas elas gostam de um ambiente um pouco mais seco, né? E quando a gente entra nas coccíneas, a pigmeia, então entra algumas outras que a vitigiana, ela já gosta um pouquinho mais de umidade ambiente, não é ser molhada, mas um pouco mais de umidade ambiente. Então são esses cuidados que a gente tem que começar a ter. Então aqui no meu orquidário, eu cultivo todas elas em madeira.
Tá? Tanto as coccíneas, cernua, breve pendeculata, vitigiana, pigmeia, todas eu cultivo em madeira. Coccínia eu coloco um pouco mais no lugar onde que eu tenho, vamos dizer assim, no local onde que eu cultivo, as cernuas estão na parte mais alta, as que gostam de mais incidência solar e mais seco, e as que gostam de menos já estão na parte mais baixa do orquidário, de menos sol, mais umidade ambiente. Então é isso que eu acabo fazendo. Normalmente em madeira mesmo, eu cultivo muito em madeira, ou leque de madeira, e com um pouquinho de esfagno na base para se adaptar, tá? Mas não é aquela quantidade grande, é só um pouquinho para ela se adaptar. E o cuidado maior que você tem que ter é justamente a umidade ambiente, gente. Leva muito isso em consideração para a coccínia, porque coccínia, principalmente a grande maioria delas, mesmo aquelas que vivem em regiões mais secas, na parte da tarde para a noite e manhã, tem aquele nevoeiro, aquela neblina, e ali é carregado de umidade, então elas precisam dessa umidade ambiente também. Então muitas vezes a gente não leva muito isso em consideração, né? A gente só fica pensando na rega e a gente esquece da umidade ambiente para essas plantas, principalmente as sofronites, que elas precisam muito dessa umidade ambiente, de sol e umidade. Tá? Então a incidência solar para elas também é importante, em torno aí de uns 50%, para essas plantas é necessário, 50%, 60%, se ela estiver no lugar que tem pouca incidência solar, ela não se desenvolve muito bem, acaba tendo problemas com fungo, com cochonilha, e aí você acaba perdendo a sua planta, tá joia? Fala da placa de plástico. A placa de plástico. O pessoal também está perguntando onde encontra. Deixa eu ver, a placa de plástico está lá no fundo, você consegue pegar? Eu mostrei aqui, mas eu queria mostrar a placa mesmo. A minha esposa vai pegar e eu vou mostrar para vocês. Essa placa de plástico aqui, ó, é uma placa de plástico que ela é perfurada, tá? Ela não tem no Brasil, tá? Eu tenho tido acesso a esse material porque como eu acabo fazendo importações, né? E eu acabei tendo acesso a esse material. E é um material que eu achei bem interessante para o cultivo de orquídeas, né? Então essas orquídeas são as orquídeas importadas, as que vêm de fora do Brasil. Então eu estou começando, aí eu peguei uma pequena quantidade para mim, tá, para começar a cultivar as minhas orquídeas com essas placas também, porque essas daqui normalmente são orquídeas monopodiais, que é plantada nessas placas. Então eu vou começar a plantá-las também, as orquídeas brasileiras, né, que normalmente a gente cultiva aí nessas placas, né, e aí eu vou, aí depois eu vou poder mostrar para vocês dizendo o resultado, ó, é legal ou não é, né, dá para cultivar as nossas orquídeas ou não, mas é um material que eu achei muito interessante aí para cultivar. Eu acho que a minha esposa não vai achar porque eu já guardei, tá? Então é um material que ele é inerte, ele ajuda bastante aí no cultivo. Achou? Não, você vai ter que especificar. Então vamos lá, sabe onde que está ali no armário, onde que a gente tem as caixas das plantas que estão separadas para envio? Em cima, do lado direito aqui, você vai ver do lado daquela caixa de plástico, você vai ver que ela está ali no cantinho. Né? Então é um material inerte, um material aí que normalmente o pessoal utiliza muito em orquídeas monopodiais, então eu já pedi aí uma certa quantidade, não sei quando vai chegar, para poder comercializar, mas enquanto isso eu vou testar, estou testando nas minhas plantas, já plantei algumas, para ver se as orquídeas brasileiras a gente consegue ter um ótimo resultado também. E eu acredito que as coccíneas, né, principalmente as sofronites, isso vai ser bem bacana também, elas vão acabar se desenvolvendo muito bem, né, em cima disso daí, tá? E depois aí, se eu não conseguir mostrar hoje para vocês, aí no outro vídeo, conseguiu? Então tá joia. Então aqui, ó, então essa placa aqui, ó, é uma placa perfurada, ó, é uma placa aí grossa, ó, material aí reciclável provavelmente, né? E aqui ela tem onde que a gente pendura as orquídeas aqui, ó. Então tem dois tamanhos e tem essa outra menor aqui, ó. Também da mesma forma, toda perfurada, que a gente possa ir, aqui a gente pendura as nossas orquídeas e aqui a gente, deixa eu até colocar bem na frente do meu rosto, senão vocês não vão conseguir visualizar. Então ela é toda perfurada, ó, é grossa, ela tem grossura de mais ou menos 1/2 centímetro, tá? E aí tem esses dois tamanhos. Então eu estou começando a cultivar minhas plantas nessas placas também. Então eu acredito que mais aí uns 3, 4 meses eu já tenho
tenho como mostrar o resultado desse daqui para você. E aí logo eu acredito que eu já vou ter essas daqui para a gente começar a comercializar também, tá joia? Mas é um material bem interessante e um material que a gente não tem aqui no Brasil, infelizmente não tem aqui no Brasil, é um material importado, tá? Mas vamos ver se logo eu já tenho isso daqui disponível para vocês. Ó, a Eliane Sá Ferreira estava dizendo o seguinte, tinha uma Natalis ouro branquensis que estava finalmente acertando o cultivo, me empolguei e expus um pouquinho achando que ia ajudar. Resultado, perdi a planta. A Natalis ouro-branquense, né? Justamente é uma planta que ela precisa de luz para ela poder florescer. Mas assim, é que nem você fala, Ana Paula, né? É a Eliane. Eliane Sá. É justamente esse cuidado que a gente tem que ter. A gente não pode se empolgar demais, é colocar no lugar muito claro, né? Eu tenho algumas outras plantas aqui dessa mesma forma, só que o que eu faço? Eu vou adaptando ela. Então, primeiro, eu tenho algumas ouros branquenses que estão lá na parte de trás. Se eu quero trazer aqui para a parte da frente, o que eu faço? Deixo ela primeiro na parte de baixo, depois eu coloco na parte alta, lá tem uma proteção maior, depois eu trago para cá, coloco primeiro na parte baixa e depois eu coloco na parte alta. Se você traz direto para o sol ou para um lugar muito claro, vai acontecer realmente isso, você vai perder a tua planta. Precisa tomar muito cuidado com isso daí mesmo, viu gente? Porque a planta precisa se adaptar. Não adianta, ela precisa de mais luz, eu vou pegar ele e já vou colocar na luz. Não, isso você vai perder a tua planta. Ela vai sentir e vai acabar morrendo, tá? Mas é isso mesmo que acontece. Infelizmente, é um problema isso. Se a gente não fizer essa adaptação para a planta, ela sente, ela acaba perdendo e ela acaba morrendo, né? A gente acaba matando, na verdade, né? Porque a planta não morre, a gente mata a nossa planta. Tá joia? Aqui eu acho que eu não tenho nenhuma, tá tudo lá no fundo. Aqui, ó, peraí. A Zei Duarte está perguntando, colocar o plástico por cima ou por baixo do sombrite? É para deixar permanente ou só colocar no verão? Tá, o plástico, a Zei Duarte, né? Zei Duarte. O plástico, normalmente aqui na minha casa eu coloco por cima, coloco uma camada de sombrite, coloco o plástico e aí essa camada extra, né, normalmente eu coloco por cima, porque aí fica muito mais fácil de eu retirar depois. Se o teu orquidário é muito alto, faça ao contrário, tá? Agora você pode fazer também, qual que é a diferença que você tem do plástico, você colocar ele por cima ou por baixo do sombrite? Você tem uma proteção extra com relação a intempéries, né? Mas não vai interferir nada. Se você colocar primeiro o sombrite e depois o plástico, primeiro o plástico e depois o sombrite, não tem problema nenhum. Tá? Pode fazer de qualquer uma das duas formas que você não tem problema nenhum. Mas o plástico eu deixo ele permanente no meu orquidário. Então eu deixo ele permanente. A parte de cima, a cobertura com plástico, ele fica permanente. O que eu tiro e coloco é esse sombrite extra no verão. Tá? Mas durante o ano todo ele fica coberto com plástico. Tá bom? A Elânia diz o seguinte, minhas Phalaenopsis perderam as raízes, percebi que a ajudante novata molhava todo dia. É justamente isso que... Elânia? Elânia. Elânia Batista, é justamente isso que acaba acontecendo, né? Porque esse excesso de rega, principalmente em Phalaenopsis, Phalaenopsis ele é muito sensível a esse excesso de rega. Quando a gente tem um excesso de rega, porque normalmente assim, a gente não vê as raízes, né? Então a gente não fica olhando ali, a gente vai regando e acaba acontecendo isso mesmo, né? A gente acaba apodrecendo essas raízes e às vezes, como a Elânia, ela mora lá em Quirinópolis, é um lugar quente, então aquilo que a gente estava falando no começo, água e calor, água e calor, água e calor, aí vem o fungo, pega essas plantas, apodrecem todas as raízes e aí dificilmente a planta se desenvolve. Tá joia, gente? Bom, perguntas no direct. Algumas perguntas, algumas outras coisas que a gente não conseguiu responder aqui, coloca lá no direct ou coloca lá no YouTube, dentro do grupo e no WhatsApp, né? O meu WhatsApp é 11 991 87 8965. Se quiserem também, convido vocês a visitarem o meu site, orquidariorobertomartins.com.br. Tá joia, gente? Tem que encerrar.
já deu 1 hora, vai acabar caindo aqui o Instagram. Muito obrigado aí por vocês terem participado aqui hoje. E semana que vem, às 11 horas, aqui a gente está novamente para falar aí sobre micro-orquídeas e orquídeas em geral, tá ok? Um grande abraço e um bom final de domingo para vocês.